Esse foi o primeiro anticristo da história. Veja qual foi o seu terrível castigo divino. As profecias sobre o anticristo são encontradas principalmente no livro do Apocalipse e nas epístolas de João e Paulo. Algumas características associadas ao anticristo são a oposição a Deus, blasfêmia e ascensão ao poder mundial, sendo visto como um líder político ou governante importante. Muitas dessas características foram vistas em uma pessoa na história pós-diluviana. Este é Nimrod, neto de Cam e bisneto de Noé. Nimrod não era um homem comum. Desde cedo, ele demonstrou ser uma pessoa diferente, alguém que não se contentava em seguir as ordens de Deus, mas que buscava desafiar sua autoridade. A Bíblia descreve Nimrod como o primeiro poderoso na terra. Mas o que significa ser poderoso? Nimrod não apenas acumulou força física ou riqueza material. Ele construiu cidades, ergueu impérios e, mais do que isso, começou a influenciar as massas a se afastarem de Deus. Ele foi o fundador de Babel, a cidade que mais tarde se tornaria o centro de uma das maiores rebeliões contra Deus. Em uma época em que o mundo ainda se recuperava dos estragos do dilúvio, Nimrod surgiu como um monumento na terra de Babel, Ereque, Acade e Calné, uma região de grande prosperidade. Ele ergueu seu reino. Além disso, foi o construtor da famosa Torre de Babel, uma estrutura pensada com o objetivo de alcançar os céus. Nimrod deu início ao projeto para construir a torre, pois ele tinha o objetivo de chegar aos céus por dois motivos: se proteger de um novo dilúvio e chegar perto de Deus. Mas ele não queria chegar mais perto para adorá-lo. Ele queria chegar lá para enfrentar Deus, pois estava furioso pelo que aconteceu no dilúvio. Nimrod queria criar um mundo onde o homem, e não Deus, fosse o centro de tudo. A torre simbolizava a ambição humana desmedida, a tentativa de eliminar a dependência divina e se tornar igual a Deus. E tudo isso estava sendo conduzido por Nimrod. Ele não estava apenas desobedecendo a Deus, estava liderando um movimento global de rebelião. Milhares de pessoas se uniram a ele, acreditando que poderiam desafiar o Criador do universo. A razão para o dilúvio original, conforme lembrado em Gênesis, foi a maldade e a rebelião humana. Voltando a Nimrod, ele prosseguiu com a construção da torre, reiniciando os atos de desobediência a Deus, recusando-se a reconhecer a autoridade divina e persuadindo seu povo de que tudo resultava de suas próprias mãos, não de um poder superior. Por isso, esta construção foi vista como uma afronta a Deus. O plano de Nimrod era ambicioso, mas Deus observava tudo, e como sabemos, não se zomba de Deus. E ele interveio para impedir esse plano, espalhando outros idiomas entre os homens, fazendo com que eles se desentendessem. Assim, a construção não terminou, a torre acabou desabando e a cidade então recebeu o nome de Babel, que em hebraico significa confusão. Mas a história de Nimrod não termina aí. Ele continuou a governar com mão de ferro, espalhando sua influência maligna por várias regiões. Suas práticas e crenças pagãs se enraizaram em várias culturas, e muitos acreditam que ele foi o precursor de várias religiões idólatras que surgiram ao longo da história. As escrituras nos alertam sobre o espírito rebelde de Nimrod. Nimrod incitou a rebelião contra o divino com práticas idólatras e repugnantes. Ele é frequentemente considerado o protótipo do anticristo. O fim dramático de Nimrod possui algumas versões diferentes que sugerem que ele morreu em batalha, enquanto outras contam que Nimrod sofreu traições por seus próprios súditos em seu reino, muitas das vezes interpretadas como um castigo divino por sua desobediência e rebeldia contra Deus. A região, posteriormente reconhecida como Babilônia, se tornou sinônimo de práticas que as futuras gerações condenariam. O legado de Nimrod, no entanto, não foi completamente apagado. Sua influência continuou a se manifestar ao longo dos séculos, em diferentes formas de idolatria e sistemas de governo que se opõem aos princípios divinos. Ele pode ter sido o primeiro anticristo, mas não foi o último. Sua vida serve como um aviso sombrio do que acontece quando a humanidade se afasta de Deus e tenta estabelecer sua própria ordem, ignorando os mandamentos divinos. Essa história nos mostra que a obediência a Deus e aos seus caminhos é fundamental para o verdadeiro cristão, pois reflete um compromisso de amor e confiança em Deus. Embora Deus nos conceda o livre-arbítrio para fazer escolhas, é através da obediência que experimentamos a verdadeira liberdade e paz interior. Nosso livre-arbítrio nos capacita a escolher obedecer a Deus por amor, reconhecendo que seus caminhos são melhores do que os do mundo e que Ele nos guia para a vida eterna. Se você assistiu até aqui e deseja realmente alcançar a vida eterna, compartilhe o vídeo e comente. Deus é fiel. Não se esqueça de seguir nosso perfil para apoiar nossa missão com a palavra de Deus. Deus te abençoe.